Bom dia mais uma vez, graça e paz. Muito feliz de mais uma vez estarmos reunidos para meditar na palavra do Senhor, para ouvirmos o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Muito feliz de rever os irmãos. Todo domingo eu sempre vou dizer que eu fico com saudade de vocês e é uma grande realidade. É muito bom também ver rostos novos, é maravilhoso ver visitantes, que nós possamos continuar louvando ao Senhor, amém? Vamos continuar a nossa série de exposições. Começamos na semana passada na carta de Filemon. Se você não veio na semana passada, não tem problema, Deus irá falar por meio da sua palavra ao seu coração hoje, amém? Caso você queira ver no YouTube também, nós estamos subindo a série lá. Então abram, por favor, as suas Bíblias em Filemon capítulo 1. É uma carta de apenas um capítulo, que nós começamos a exposição na semana passada. Amém? Semana passada nós expomos do versículo 1 ao 3, que é a primeira parte onde Paulo ele vai fazer os seus cumprimentos ali, as saudações. E hoje nós falaremos sobre a oração de Paulo, que é do versículo 4 ao versículo 7. Filemon, capítulo 1, do 4 ao 7. Amém? Posso ler? Vai dizer assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, portanto o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por este culto. Obrigado porque cantamos louvores e entoamos a Ti. Já falamos da Tua palavra por meio das músicas. E que o Senhor agora fale aos nossos corações por meio da exposição das Escrituras, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos e rasgue o nosso coração para que possamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Tire de nós um coração incrédulo, que se feche à verdade do Teu Evangelho, mas que nós possamos, ó Senhor, engrandecer a Ti por meio da Tua palavra e aprender mais de quem o Senhor é e da obra maravilhosa que o Senhor tem feito em Teus santos por meio de Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Então, na semana passada eu vou fazer uma breve recapitulação, bem breve mesmo, sobre o que nós falamos. Paulo, no capítulo 1, do 1 ao 3, ele vai se apresentar a Filemon. A carta de Filemon é uma carta que Paulo vai escrever a Filemon para de alguma forma ali, fazer a reconciliação entre Filemon e Onésimo. Nós falamos disso semana passada. Filemon era um crente, era um homem em Jesus, que morava em Colossos. Ele morava em Colossos ali. Ele cede sua casa para que a igreja de Colossos fosse na sua casa, um homem de um poder aquisitivo alto para poder comportar a igreja ali. E não só por isso, mas porque ele também tinha servos. Então, Filemon era um homem de muito bem de vida. E nesse cenário, ele tem um escravo chamado Onésimo. Onésimo, ainda não crente, abandona o seu patrão, que é Filemon, e vai embora e vai para Roma. E quando ele vai para Roma, ele se encontra com Paulo e se converte ao Evangelho. E agora Paulo tem esse problema para resolver nas mãos, porque Onésimo está com Paulo e Filemon está lá. Então Paulo vai escrever essa carta de Filemon para reconciliar ambos, para dizer para Onésimo voltar ao seu patrão, e não apenas isso, mas que Filemon aceite Onésimo agora não mais como um escravo, mas como uma família na fé. E como que Paulo vai usar isso já na sua saudação? Paulo ele vai trazer todo o argumento, então nos primeiros 3 versículos que nós vimos na semana passada, ele vai trazer todo o fundamento da teologia que ele vai aplicar na carta. E qual que é o fundamento da teologia? Nós somos uma família na fé. Essa ideia de Paulo de sermos uma família na fé, que foi o tema do sermão da semana passada, ela vai permear todos os versículos dessa carta. Por trás do pedido de Paulo está que Filemon entendesse que nós somos uma família na fé. E como Paulo vai fazer isso? Como Paulo vai estruturar esse argumento dele? Falando sobre a graça e sobre a paz. Que nós somos salvos pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. Amém. Obrigado. Que nós somos salvos pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. Então somos salvos. Deus veio e pagou a dívida que nos era contrária. Nós estávamos caminhando para o inferno, mas Cristo veio e nos salvou e nos resgatou. E agora somos salvos por meio da graça.
E não só isso, mas quando Deus faz essa obra, quando Cristo faz essa obra por nós, Ele nos reconcilia com Deus. Percebe? Os argumentos de Paulo trazendo os fundamentos da igreja, Cristo nos reconcilia com Deus. Agora Deus não está mais irado com o seu povo. Nós temos a graça e agora a paz com o Senhor. Não estamos mais em guerra com Deus. Deus não quer mais nos matar, porque agora Ele já matou o Filho. E além disso, nós somos parte da família de Cristo, somos parte da família na fé. Deus nos adota para a sua família. Então Paulo, ele vai preparando já o coração de Filemão para aquilo que ele irá pedir a Filemão, que é perdoar Onésimo. Então ele vai fazer esses fundamentos e eles vão permear por todas as Escrituras. E essa, basicamente, irmãos, é um pouco do que nós comentamos na semana passada e é o contexto do que está acontecendo nessa carta de Paulo a Onésimo, a Filemão, sobre Onésimo. Então a carta de Filemão, irmãos, é uma carta de reconciliação, é uma carta de perdão. E nós já teremos que pensar um pouco sobre isso. Se eu e você temos problema em perdoar, provavelmente nós teremos problema com a carta de Filemão. Se eu e você somos crentes em Jesus e temos problemas em nos reconciliar com irmãos na fé, teremos problema com a carta de Paulo a Filemão. Se você é um irmão ou uma irmã que ama e adora sentir o perdão de Deus, mas não perdoa os seus irmãos, você vai ter problema com a carta de Filemão. Se você é um crente em Jesus e você não gosta de se relacionar com os irmãos, você vai ter um problema com a carta de Filemão. Porque Paulo, ele está mediando um relacionamento entre Onésimo, entre Filemão, onde ambos são seus irmãos. E nós falamos da ideia de nós nos relacionarmos como família na fé. E é exatamente aquilo que Paulo vai continuar falando em sua oração, que é o que nós vamos falar hoje, e é obviamente que nós também iremos continuar falando, porque Paulo, ele não encerra o assunto de família na fé, nos versículos de 1 a 3 que nós vimos na semana passada. Ele vai orar agora, e na hora que ele vai orar, ele vai trazer essa mesma ideia da unidade que temos por meio do sacrifício de Jesus. E é obviamente, irmãos, que nós aplicamos um pouco sobre a ideia de nós não apenas sabermos as doutrinas, defender as doutrinas sobre a graça, sobre a paz com o Senhor, sobre sermos filhos, mas de fato vivemos uma vida de igreja. E nós fazemos isso porque Cristo já fez tudo por nós. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Nós praticamos sim as boas obras, como vai dizer em Efésios, que nós somos criados para as boas obras. Mas não fazemos as boas obras para alcançarmos a salvação, para alcançarmos o perdão de Deus, para sermos aceitos a Deus. Nós fazemos as boas obras porque já fomos. É um resultado de uma vida já com Cristo. É o resultado de uma vida já em paz com o Senhor. E é por isso que nós fazemos. É por isso que as nossas boas obras não devem ser com peso, não devem ser com lamúria, não devem ser com desgosto. Porque nós fazemos isso pelo resultado do que Cristo fez na cruz por nós. Amém, meus irmãos? Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus, que é isso que Paulo vai dizer na sua carta a 1 Coríntios. Então vamos ao texto de hoje. A partir do versículo 4, então, Paulo ele vai começar a sua oração. Então Paulo ele vai começar a sua oração. E ele vai dizer no versículo 4, agradeço ao meu Deus. Veja, depois de Paulo se apresentar e já estabelecer os fundamentos da sua carta e os fundamentos, os alicerces pelo qual Filemão já precisaria ir se preparando para o que ele iria pedir, ele vai orar. Paulo vai orar e ele começa agradecendo a Deus. E nós precisamos fazer isso, irmãos. Diante de uma teologia tão pesada que Paulo fez nos versículos 1 a 3, nós devemos agradecer ao Senhor. Qual foi a última vez que você agradeceu a Deus pela tua salvação? Agradeça ao Senhor pela tua salvação, agradeça a Deus pela justificação, pelo Cristo ter morrido em seu lugar, o justo pelo injusto, agradeça ao Senhor pelo seu novo nascimento, agradeça ao Senhor pelos seus irmãos na fé que você tem, por quem Cristo morreu. Agradeça ao Senhor porque se você acordou hoje crendo no Evangelho, se você está aqui, se te deu essa disposição de vir à casa do Senhor para ouvir do sermão, cantar louvores e entoar o nome de Deus, você fez isso porque Cristo te preservou. É só por causa dele, tudo é por conta de Cristo. Agradeça ao Senhor, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como vai dizer em Atos. Então Paulo, ele começa agradecendo a Deus, logo no versículo 4, ele vai iniciar a sua oração, e ele vai começar a orar. Na sua carta ele vai começar a orar. Diferente dos primeiros 3 versículos, que Paulo muda, lembra como eu comentei? Quando Paulo vai abrir as outras cartas, ele diz, eu sou Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, não por intermédio de homem algum. Mas na carta de Filemão ele não faz isso, ele vai dizer, eu sou Paulo, o prisioneiro de Cristo. Ele muda a forma como ele vai falar. Mas, em comum das outras cartas, ele vai orar. Então, depois de sua saudação, ele vai orar. E dado, irmãos, as dificuldades do tema dessa carta, dada
ao problema que ele tem, à dificuldade que ele está em suas mãos, é muito natural que ele ore. E que nós também devemos orar em situações como essa. Paulo está com um problema nas mãos de reconciliação, um problema de perdão, uma dificuldade que ele tinha que resolver ali entre dois irmãos, na fé agora, e é por isso que ele vai orar, que é a oração de Paulo que nós vamos meditar hoje. Então ele vai começar dizendo no versículo 4, acompanhe comigo. Agradeço ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Pare um pouco aqui, irmãos, e pense comigo. Imaginem a vida do apóstolo Paulo. Imaginem a cabeça do apóstolo Paulo. Imaginem todos os problemas que Paulo estava enfrentando naquele momento que ele estava escrevendo aquela carta. Imagine todas as informações que Paulo estava recebendo de problemas na igreja, várias informações, vários amigos, vários curiosos, e ele pregando o evangelho, falando, ensinando, resolvendo grandes problemas da comunidade. Paulo escreveu nesse período que ele escreveu essa carta a Filemão, ele escreveu mais 4 cartas. A carta de Filemão, a carta aos Colossenses, que estava tendo heresias pesadíssimas em Colossos. Homens estavam chegando na casa de Filemão e trazendo doutrinas contrárias às escrituras, como o legalismo, como o asceticismo, que nós vamos estudar depois, a carta aos Colossenses. E Paulo está sabendo dessas informações, ele tem que lidar com isso. E daí Paulo também escreve aos Filipenses, os homens na fé que estavam ansiosos, que é o que ele vai dizer no capítulo 4. Não andem ansiosos por coisa alguma. Antes, que todas as suas petições sejam conhecidas diante do Senhor. Paulo estava lidando com um povo que estava ansioso. Paulo estava lidando com vários problemas à sua volta que ele tinha que resolver. E tem um outro ponto. Imagine um pouco desse cenário do apóstolo Paulo. Paulo estava preso. Paulo estava preso. E tem outra coisa. Paulo no versículo 9, vocês acompanharem aí, vocês estão com a carta de Filemão aberta, no versículo 9, ele vai dizer a Filemão: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho. Paulo já era velho, irmãos. Paulo não era nenhum garotinho. Paulo já tinha passado por muita coisa. Várias chicotadas, vários flagelos, fome, sede. Imagine tudo que Paulo sofreu para chegar no momento onde ele estava ali com vários problemas para resolver. E deixa eu te falar uma coisa. Paulo, mesmo diante de tudo isso, Paulo encontrou um tempo para se preocupar com seus irmãos. Paulo encontrou um tempo para interceder por Filemão, para interceder por Onésimo. O amor de Paulo a seus irmãos levou ele a orar por esses irmãos. E sabe qual que é a lição que nós já temos aqui? Essa primeira lição, logo no versículo 4, onde Paulo vai agradecer ali por Filemão, que uma das evidências, não estou dizendo da doutrina, uma das evidências, o que deixa claro a prática do nosso amor pelos nossos irmãos e irmãs na fé, é quando nós lembramos deles em nossas orações. Talvez a melhor maneira de nós sabermos se temos vivido uma vida prática, uma vida cristã, uma vida de fato de piedade, nós devemos olhar ao conteúdo das nossas orações em particular. Deixa eu fazer uma pergunta para você, você não precisa me responder. Se você colocar numa escala, numa balança que seja, coloque numa balança, quanto de suas orações são para você, para suas necessidades, aquilo que você quer que Deus realize na sua vida, e quantas dessas orações são pelos seus irmãos? Quanto dessas orações você coloca diante do Senhor, intercedendo pelos seus irmãos na fé, aqueles a quem Cristo morreu? Não precise me responder. Talvez, para alguns aqui, a gente precisa voltar um passo atrás ainda, nem colocar na balança, é perguntar: irmão, você ora? Paulo, no meio de tantos problemas, no meio de tantas adversidades, Paulo estava preso. Imaginem o coração de Paulo, sem saber, como eu e como você estaríamos na situação dele, sem saber o que vai acontecer. E Paulo vai escrever aos Filipenses: não andem ansiosos, mas ele estava preso, esperando ser julgado por Roma. Ele tinha sido pego em Cesareia, e daí ele vai para Roma, fica mais 2 anos ali, uma prisão domiciliar, mas é preso, ele não pode vir à rua. Provavelmente Paulo estava algemado, ele vai dizer: não andem ansiosos. É na carta que ele vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não sabia o que ia acontecer com ele. E mesmo assim, Paulo encontrou tempo para orar pelos seus irmãos. Então pense nisso. Primeiro, você ora. É o exercício mais básico da fé cristã. Segundo, dessas orações que vocês apresentam diante do Senhor, quantas dessas orações é sobre você, é para mim, é Deus me dá, é eu preciso, faça na minha vida, e quantas dessas orações é pelos seus irmãos? Paulo encontrou tempo para orar por Filemão.
E a grande verdade, irmãos, é que todos nós falhamos nisso. Todos nós falhamos nisso. Nós amamos a nós mesmos. Nós estamos preocupados com as nossas necessidades. Estamos preocupados em Deus realizar os nossos problemas. E esquecemos dos nossos irmãos a quem Cristo morreu. E ainda, alguns de nós temos a ousadia de ficar bravo com Deus porque Deus não fez aquilo que eu pedi para mim. Um pedido talvez que é só para alimentar a sua ganância e o seu ego. E daí ainda achamos que temos o direito de virar para Deus e falar assim: Deus, por que você não me responde? Por que você não faz por mim? Sem sequer nunca se preocupar com o irmão que talvez esteja na situação de Paulo, preso, prisioneiro de Cristo por pegar o Evangelho. Veja que quando nós começamos a meditar e começamos a aplicar a doutrina da adoção, a doutrina da filiação que eu comecei a falar na semana passada, sobre sermos de fato uma igreja e reconhecermos uns aos outros como os irmãos em Cristo, a coisa começa a ficar mais séria. Até quando daremos desculpas para dizer que não temos tempo para orar? Talvez o problema não seja a oração. Talvez o problema seja o meu e o seu celular, não seja o tempo. Seja o meu e o seu celular. Aí você vai dizer para mim: não, mas você não conhece a minha vida é muito bagunçada, é muito dinâmica, é muito corrida, eu tenho muito trabalho, eu estou exausto, eu tenho que chegar do meu trabalho cansado, eu tenho que estudar, ou eu chego do meu trabalho cansado, eu preciso preparar comida, eu preciso cuidar dos meus filhos, eu preciso. Nós entendemos tudo isso, irmãos. Nós entendemos tudo isso. E daí, você vai dizer assim: não, mas eu oro. Sabe como eu faço? Na hora que eu vou deitar, é mais ou menos assim. Sabe por que eu sei, irmãos? Porque eu faço a mesma coisa, muitas das vezes. E daí nas nossas orações é deitar na cama e dizer: Deus, obrigado por esse dia, me perdoa pelos meus pecados, abençoa eu, a minha família e amém. Isso quando você consegue terminar a oração. Porque às vezes você vai dizer amém no outro dia, você nem sabe se você falou amém na sua oração. E você está pedindo para Deus abençoar Jesus e que o sono já é tão grande que você já não consegue nem mais falar com o Senhor. Percebe, irmãos? Como é sério isso? Eu entendo que existe, de fato é bíblico, as orações momentâneas, orações repentinas, onde você está em algum local e você ora a Deus em secreto e Deus fala com você e você precisa de algo. Isso realmente, acontece. Mas não deve ser essa apenas a nosso motivo de oração. Eu estou lavando louça, eu estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou, jogando videogame, eu estou orando. Eu estou almoçando aqui, eu estou comendo, mas na verdade a minha mente está com o Senhor. Isso é bonito ao falar, mas não é apenas isso que as Escrituras nos ensinam. O Evangelho vai nos ensinar que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e termos um tempo em oração com Deus que te vem em secreto. Que te vem em secreto. E dentro dessa oração, você precisa colocar os seus irmãos na fé na sua oração. Você precisa apresentar diante de Deus os seus irmãos na fé. Olhe para a oração sacerdotal de Jesus. A famosa, conhecida oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, irmãos, a oração da sacerdotal de Jesus, os discípulos vão perguntar para ele: como que nós devemos orar? E Jesus primeiramente vai repreendê-los de não orar como os fariseus, mas ele vai explicar de como deve ser a oração. E a oração sacerdotal de Jesus não é uma reza, não é para você ficar repetindo, ou quando nós vamos fazer um futebol, como fizemos ontem, faz a rodinha, vamos orar o Pai Nosso aqui, Pai Nosso. Não é isso, irmãos. Não é numa ceia de Natal, dar as mãos e vamos orar o Pai Nosso, e está tudo certo. A oração do Pai Nosso não é uma reza. A oração do Pai Nosso é uma estrutura de como nós devemos seguir uma oração. E perceba o que Jesus faz. Eu não vou expor a oração do Pai Nosso, a gente pode fazer isso um dia, mas olha como Jesus começa a oração. Vocês devem orar assim: Pai Nosso. Veja o que Jesus está fazendo, não diz meu Pai, ele diz Pai Nosso. Ele coloca a comunidade, ele coloca os seus irmãos junto com ele diante de Deus. Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. Veja, não é uma oração individualista. A oração que Jesus nos ensina é uma oração onde nós glorificamos a Deus e apresentamos diante do Senhor os nossos irmãos. Quantas desculpas, irmãos, nós teremos que dar para não orarmos? E o reflexo, e por que Paulo deseja orar por Filemão?
Por que existe esse desejo em nossos corações, muitas das vezes, de orar pelos nossos irmãos? Porque isso é um reflexo de Cristo. Nós, como crentes, entendemos essa oração, como eu disse, é um exemplo de várias outras, mas entendemos que nós precisamos apresentar diante do Senhor os nossos irmãos na fé, e é por isso que nós fazemos, porque isso é um reflexo de Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo orou por você. Cristo orou por você. Se você olhar João 17, no versículo 20, é a oração de Jesus. Jesus se retirou para orar por várias vezes. Chegava cansado, curava multidões, multiplicava pães, curava os enfermos, expulsava demônios, e quando ele chegava em casa, muitas das vezes, ele se retirava para orar. Em João, capítulo 17, nós temos a oração de Jesus, nós temos escrito nas Escrituras as palavras de Cristo a Deus Pai. E no versículo 20 ele vai dizer assim, a oração de Cristo: não rogo somente por estes. Então ele estava orando, não por aqueles apenas os discípulos que estavam com eles ali, que seriam os apóstolos, aqueles que estavam caminhando com Jesus. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Cristo, em João 17, estava orando por você. Que creríamos em sua palavra por meio de Jesus. E olha o que ele vai dizer: a fim de que todos os filhos, aquele que ele está apresentando ao Pai, sejam um. Como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que oração maravilhosa. Eu coloco o Senhor diante de ti, não somente esses que andam comigo, mas aqueles que vão crer em mim, para que eles sejam um, em ti, como tu és em mim. Ele não só apenas orou por você, mas ele continua a interceder por você. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem vai intentar acusação contra os eleitos do Senhor? É Deus em que o justifica. Quem o condenará? Porque ele pagou a dívida que nos era contrária. Aí é o que ele vai dizer: é Cristo Jesus quem morreu e que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo não apenas orou por você, Cristo é nosso único e supremo sumo sacerdote que intercede por mim e por você diante do Pai. Sabe o que nós fazemos? Nós nem ligamos para os nossos irmãos. O reflexo de preocuparmos com as necessidades dos nossos irmãos reflete ao que Cristo fez. Nós precisamos refletir a Cristo no meio das nossas palavras, nas nossas orações e como nós vivemos. Percebem? Paulo, no meio do caos, preso, com grande problema, sem saber o que iria acontecer com ele, e ele vai dizer: dou graças a meu Deus, porque eu sempre lembro de ti nas minhas orações. Nas minhas orações. Essa é a vida cristã, irmãos. São primeiras vontades dos meus irmãos na fé, e depois as nossas. Nós oramos a Deus e apresentamos diante do Senhor as necessidades dos santos. Aí você vai dizer: tá, Géser, mas e as minhas necessidades? E o que eu preciso? E o que eu quero? Calma, irmãos. Vai ter tempo de sobra na oração para você orar por você. O grande problema não é você orar por você. O grande problema é você só orar por você. Percebem que daí, para a gente fazer isso, precisa de um tempo separado com Deus em oração, onde você estrutura uma oração, onde você agradece a Deus, santificado seja o seu nome, venha, Senhor, o teu reino sobre nós, faça de mim um portador da voz, da tua verdade por meio desse mundo. Você engrandece ao Senhor, e daí você vai para as petições, você pede pelos seus irmãos, você apresenta diante do Senhor a comunidade, e daí depois você ora por você, e você vai ver que as suas orações vão mudar muito, quando você começar a colocar os seus irmãos na sua frente. É amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos. Se nós colocarmos essa verdade diante de nossos olhos, nós vamos ver que não amamos o nosso próximo como nós nos amamos, e que é um mandamento do Senhor. Amém? Versículo 5. E daí Paulo vai dizer: estou ciente, né, ele ouviu falar do teu amor e da tua fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Então Paulo aqui ele já está se antecipando mais uma vez para Filemão. Olha, Filemão, eu tenho ouvido falar de você, e são coisas boas. Tenho ouvido falar do teu amor e da tua fé. Eu ouço coisas boas a seu respeito, Filemão. Então eu sei que quando você ouvir aquilo que eu vou te pedir a seguir na minha carta, eu sei que eu vou continuar ouvindo coisas boas a seu respeito, porque você de fato é um crente. Paulo ele está de fato
direcionando o coração de Filemon ali. E daí, irmãos, tem uma lição maravilhosa que nós temos que aprender aqui. Percebe que Filemon era um crente. E ele era conhecido pelo seu amor e pela sua fé, que nós já vamos falar a seguir. Era uma marca óbvia da vida de Filemon. Ele era um crente legítimo na igreja. Não só porque ele cedeu a sua casa para que a igreja fosse em sua casa, mas porque ele tinha amor e tinha fé. Era algo visível, era algo que era reconhecido pela comunidade dos crentes e pela igreja de Colossos. Filemon não foi até Paulo, nós sabemos que Paulo não foi até Colossos. Filemon não foi até Paulo e disse assim: Paulo, olha aqui, eu vou falar para você sobre as minhas qualidades, sobre as minhas qualificações e como eu sou um crente em Jesus. Filemon não fez isso. Sabe de onde Paulo ouviu que Filemon era crente? Paulo ouviu de Epáfras e de Onésimo. Epáfras estava lá, o pastor de Colossos estava lá com Paulo, porque ele escreve sua carta de Colossos e envia de volta por Onésimo. Veja, o pastor da igreja, que era Epáfras, tinha visto e sabia que Filemon era crente. E Onésimo, que estava lá, onde Paulo estava escrevendo para que ele voltasse a seu patrão, também conhecia do amor e da fé de Filemon. Era visível na igreja de Colossos a vida piedosa de Filemon. E Paulo estava agradecendo a Deus porque ouviu falar do amor e da fé que ele tinha com os santos. O que a gente aprende disso, irmãos? Que os nossos dons, Deus, Ele dá dons à igreja. Deus distribui dons às igrejas, isso é maravilhoso para a edificação da igreja. E Deus dá os dons. E o que a gente aprende com isso? Que o reconhecimento desses dons não deve ser algo individualista. Não deve ser algo individualista. Não é só a gente que enxerga o dom que a gente tem. Percebem o que está de fato acontecendo aqui no contexto? Imagine mais ou menos esse cenário. Não aconteceu aqui ainda na Ibra, mas como eu cresci na igreja, eu já vi muito disso. E acontece mais ou menos assim, vocês vão talvez se identificar. Uma pessoa, uma mulher ou um homem, chega para o pastor e diz assim: pastor, eu tenho um dom maravilhoso. Que dom é esse, meu irmão? O meu dom é de cantar. Deus me deu, é maravilhoso, e eu canto, e eu canto, e eu canto. E esse é meu dom, Deus me deu. Amém, irmã. E daí você dá a oportunidade para essa irmã ou esse irmão cantar na igreja. E quando esse irmão ou essa irmã canta na igreja, irmãos, todo mundo quer sair correndo, de desespero desse irmão. E daí você tem um problema para resolver, porque essa pessoa enxerga que ela tem um dom daquilo, mas ninguém mais enxerga. Já se identificaram, né, irmãos? Veja, a igreja precisa reconhecer os dons. A igreja precisa reconhecer. E daí o pastor fica com um problema gigantesco para resolver. Porque daí se ele vai falar com essa pessoa, a pessoa fala: não é você que não entende de música. É você é músico? Deus me deu, é meu dom, Deus me deu. Perceba que os nossos dons, eles precisam ser reconhecidos pela igreja. E Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, onde ele vai organizar os dons que está acontecendo na igreja, que está uma bagunça gigantesca, Paulo ele vai falar sobre os dons nesses 3 capítulos, e ele vai dizer que nós devemos cuidar uns dos outros. Em 1 Coríntios 14, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, que é o que mata tudo isso. Que todos os nossos dons devem ser feitos para a edificação da igreja. Percebe? Os nossos dons e os nossos talentos em que Deus nos dá é para a edificação da igreja, não é para reconhecimento, não é para satisfação pessoal, não é um sucesso, não é um triunfo, não é um troféu. O seu dom e o meu dom precisam edificar a igreja. Se o meu dom e o seu dom não edificam a igreja, de verdade não é. Precisa edificar a igreja, ou seja, a igreja precisa ver. A igreja é o crivo, a igreja é o juiz onde vai dizer: esse irmão serve para isso. Está vendo esse irmão? Eu vejo ele trabalhar, é exatamente isso que ele precisa fazer. A igreja reconhece, irmãos. É a assembleia, são os irmãos que decidem. Elas que vão dizer. E de verdade, irmãos, se essa comunidade que nós estamos começando, que estamos ainda engatinhando, se a igreja de Jesus, se vocês, igreja local, chegarem para mim, Géser, e dizer: Géser, você não tem o dom de pregar, você não tem o dom de ensinar, você não tem o dom de instruir nossos irmãos na fé, você fala, a gente não entende nada do que você fala. De verdade, irmãos, eu falo isso diante de Deus. Eu saio desse púlpito e vou servir aos meus irmãos em um dom onde eu vou edificar a igreja. Eu não tenho problema nenhum com isso. E nenhum de vocês deveriam ter.
Porque isso daqui, tudo aquilo que nós fazemos, seja pregando, seja tocando, seja limpando um banheiro, precisa edificar a igreja. Seja dando aula para as crianças, precisa edificar a igreja. A igreja precisa ver os dons. A igreja precisa reconhecer que você de fato tem servido naquilo e que Deus te chamou para fazer aquilo. O grande problema é que a gente está preocupado com status. E daí, quando a gente fala que você não tem dom para aquilo, vira um problema. Mas não existe, irmãos, chamado ao dom individual, onde só você vê. A igreja vê. E daí vem uma pergunta. Paulo está ouvindo do caráter de Filemão. Não foi Filemão que foi contar para Paulo. O que as pessoas têm falado sobre você? Como somos conhecidos pelos nossos irmãos na fé? É uma pergunta que esse texto nos permite fazer. O que a igreja de Colossos, a igreja Ibra, aqui nesse sentido, falaria para Paulo acerca de mim e acerca de você? Você estaria tranquilo se alguém fosse dar um seu testemunho para uma outra pessoa? Esse é o contexto. Nós vemos que a fé e o amor de Filemão eram atuantes na igreja que operavam. Pelo pastor que enxergava e pelo Onésimo. E Onésimo um descrente. Porque Onésimo se converteu só em Roma com Paulo. Porque Paulo vai dizer na carta aqui, Onésimo foi-me gerado em prisões. Foi aqui que Onésimo virou crente. Ele saiu daí fugido, te roubou, te fez um prejuízo aí, te foi inútil. Aqui ele virou crente. Mas Onésimo dava testemunho de Filemão, assim como Epáfras. Então vamos falar um pouco agora sobre o amor e a fé que esse homem tinha. Porque eu ouço falar do seu amor e da sua fé. E por que Paulo coloca isso junto, irmãos? Porque não tem como separar o amor e a fé. E aqui eu vou precisar de uma atenção em especial de vocês, porque Paulo ele vai usar um recurso de linguagem muito conhecido no grego, que ele usa muito isso, e talvez vocês nunca ouviram falar, mas vocês vão ver que faz todo sentido. Esse recurso que Paulo usa chama quiasmo. O nome aqui pouco importa, de verdade. O nome aqui é o que menos importa do que significa, mas vocês vão entender o que Paulo quis dizer quando ele escreveu esse versículo. E a melhor definição para me explicar para você o que é o quiasmo, eu aprendi com meu caro e querido irmão, tio Cláudio. Nós falávamos sobre quiasmo, e ele me deu uma definição sobre quiasmo, que eu falei, cara, é isso. Vocês conheceram, ele é maravilhoso, né? E é isso que eu quero explicar para vocês. O que é o quiasmo? Imaginem, irmãos, um sanduíche. Imaginem um lanche. Está perto do almoço, né? Imaginem um lanche. É a única hora que a gente escuta lá no fundo, um amém, né? Glória a Deus. Imaginem um lanche, irmãos. Para você fazer um lanche, você precisa de duas coisas. Os pães e o recheio. Se você não tem pão, você não tem lanche. Se você não tem recheio, você não tem lanche. Se você tira um ou tira o outro, ou se você não tem um ou se você não tem outro, você não tem um lanche. É exatamente isso. Tá com essa imagem na cabeça? Um lanche de queijo com bacon, né? Um pão gostosinho com queijo derretido e bacon. Não, só queijo, né, Bruno? Nossos amigos veganos, um pão com queijo, né? Fique com essa imagem na cabeça, um lanche. Olha o que Paulo vai usar aqui. Vamos entender o pão com queijo de Paulo, que é o quiasmo. Perceba, vamos lá, versículo 5, olha o que ele vai dizer. Vocês vão entender. Ele ouve falar sobre o quê? Sobre o amor. Ouço falar sobre o amor, e no final do versículo 5 ele vai dizer, para com todos os santos. E os santos aqui, irmãos, são os crentes em Jesus, né? Filemão tinha amor para com os crentes, com a igreja ali que estava em sua casa. Ouço falar do seu amor e ouço falar para com todos os santos. Então aqui nós temos os dois pães de Paulo. O amor, o pão de cima, e o final do versículo, para com todos os santos, o pão de baixo. Estão me acompanhando? É o que ele está dizendo aqui. E por que ele faz isso? E cadê o recheio? Versículo 5 ainda. E a fé que tendes para com o Senhor Jesus Cristo. A fé que Filemão tinha em Jesus era o recheio desse sanduíche de Paulo, do quiasmo. O quiasmo é exatamente isso. Ele está pegando o amor para com todos os santos e o recheio é a fé em Jesus. E por que isso é um quiasmo, irmãos? Por que isso é um quiasmo? Prestem atenção e olhem o versículo 5 mais uma vez. A maneira mais natural de ler esse versículo, a maneira mais natural de nós entendermos o que Paulo estava querendo dizer, era nós lermos assim, prestem atenção. Porque ouço falar do seu amor para com todos os santos e da fé que tendes para com o Senhor Jesus. Essa seria a forma mais natural de lermos o texto.
O amor para com os santos e a fé para com o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo não separa. É por isso que é um quiasmo. Ele não separa, porque o amor e a fé não há como separar. Então ele vai dizer, o amor para com todos os santos e a fé em Jesus. Percebem? Isso que Paulo está querendo dizer, ele está dando o ênfase, o foco naquilo que é o mais importante de um recheio, de um pão, de um sanduíche, que é o recheio. Então o mais importante ali desse quiasmo que ele faz é o amor não, é a fé em Jesus Cristo. E a nossa vida é composta por isso, pela fé e pelo amor pelos santos. E nós devemos colocar isso em prática. Ele poderia dizer justamente isso. Eu louvo a Deus pelo que eu tenho ouvido falar sobre o seu amor para com os santos e de sua fé para com Jesus, para com Cristo. Ele vai dizer não, é o amor e a fé, porque eles estão juntos, faz parte do recheio ali, sobre o tema que ele quer dizer, que é sobre a fé em Cristo. Conseguiram entender, irmãos? É exatamente isso que Paulo vai dizer sobre esse versículo, sobre esse recurso de linguagem que ele usa do grego para dar ênfase naquilo que ele quer dizer, que é sobre o amor e sobre a fé. E a oração de Paulo ele vai continuar. Então nós precisamos pedir a Deus para que nosso Senhor dê a nós mais fé e mais amor pelos nossos irmãos. Perceba que não adianta fazer força. Vou dizer assim, nossa, hoje eu vou amar mais meus irmãos, hoje eu vou ter mais fé. Não é por sua capacidade. Você não produz nada, porque as Escrituras vai dizer que o Senhor ele é o autor e o consumador da nossa fé. É Ele quem dá a nossa fé e é Ele que consome a nossa fé. Tudo vem dEle. O que nós fazemos? Pedimos para que o Senhor nos dê mais sabedoria sobre quem Ele é, e a consequência disso é termos amor a todos os santos. Olha o que Paulo está dizendo nesse versículo, irmãos. Olha o que Paulo está orando. Isso é a oração de Paulo. Não é algo que é produzido naturalmente no coração do homem. É um dom de Deus nos dar a fé e nos dar o amor aos nossos irmãos, à igreja de Jesus. Então, no versículo, ele vai continuar, então, a sua oração, e daí ele vai dizer o seguinte, vamos continuar aí. Então, a oração lá começa no versículo 4 ali, e vamos juntar o versículo 4 com o versículo 6, porque ele parou ali no versículo 5 para fazer o quiasmo. Então, ele parou no versículo 5 para fazer esse sanduíche, que é o motivo pelo qual ele estava agradecendo a Deus. Veja como faz sentido quando nós pegamos o versículo 4 junto com o versículo 6. Versículo 4, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, aqui no versículo 5, ele faz esse quiasmo justamente para mostrar a evidência de por que ele agradecia a Deus, por conta do amor e da fé que não se separam. Não há como separar a fé em Jesus do amor aos irmãos. Então, percebe que, se olharmos para os nossos corações, talvez o nosso grande problema de não amarmos a igreja, talvez o nosso grande problema de termos dificuldade em amar os nossos irmãos, talvez o nosso grande problema de vivermos vida de igreja é porque nós não cremos tanto no Senhor assim. Porque a nossa fé em Cristo está falha. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que gera essa fé e a consequência é amarmos os nossos irmãos. Percebe que tudo volta para Cristo? Tudo volta para Cristo. Se você não crer em Cristo da maneira correta, se você de fato não lança o seu coração a Cristo, e não busca por sabedoria, em conhecê-lo, em viver uma vida em devoção ao Senhor, dificilmente você vai ter um amor verdadeiro e legítimo diante dos seus irmãos. Isso não é produzido naturalmente. Isso é produzido por uma vida de oração. Isso é produzido por uma vida de buscar ao Senhor em reconhecimento de quem Ele é e meditação na sua palavra. Então Paulo aqui ele está intercedendo por Filemão e agradecendo. E sabe o que é mais maravilhoso? Nessa oração de Paulo, vocês conseguem perceber que a oração dele é totalmente diferente da nossa? Paulo tinha um problema para resolver, que é um pedido que ele vai fazer. E na sua oração, ele já poderia falar sobre esse problema. E dizer, Deus, eu dou graças a ti pela vida de Filemão, eu peço que o Senhor os ajude a se reconciliarem em ti. Ele não fala isso ainda. As orações de Paulo são muito diferentes. Quando eu olho para a oração de Paulo, e eu muitas vezes olho para as minhas orações, eu falo, meu Deus, como ela é diferente. Porque nós temos a tendência de, quando nós oramos pelo problema imediato do nosso irmão. Quando nós oramos sobre o nosso irmão, nós oramos sobre o problema imediato. Então, assim, o irmão precisa de emprego, Senhor, abençoa a vida dele, que ele possa conseguir um emprego. Irmãos, Senhor, meus irmãos aqui, eles estão com algum problema de saúde, eles não estão bem, que o Senhor possa restaurar a saúde desses irmãos. Nós oramos assim, pelo problema imediato do que está acontecendo. Isso não é errado. Mas veja o que Paulo faz. Quando Paulo vai orar, assim como ele ora em Roma,
Quando Paulo vai orar em Romanos capítulo 15, está tendo um problema de divisão, está tendo um problema ali de luta. Ele não vai orar, Senhor, que acabe a luta ali, que eles possam... Não. Tudo ele vai apontar para Cristo. Toda a oração de Paulo aponta para Cristo. E quando ele vai orar em Romanos capítulo 15, ele vai dizer justamente sobre isso. Dê a eles uma mente segundo Cristo. Por quê? Se você tem uma mente segundo Cristo, acaba as divisões. Se ambos têm uma mente segundo Cristo, que é regida pelo Evangelho, acaba a luta, acaba a briga. A oração de Paulo não é para resolver o problema da briga. A oração de Paulo é para que eles tenham a mente de Jesus. Porque eu tendo a mente de Jesus, obviamente, automaticamente, eu vou ter uma vida mais centrada em Cristo, e isso vai refletir na vida dos meus irmãos. Veja como nossas orações são tão diferentes. Nós temos que orar para os nossos irmãos e apresentarmos diante do Senhor para que eles glorifiquem a Deus por aquilo que eles estão passando, por aquilo que eles vão fazer, por aquilo que eles estão necessitando. A centralidade de Cristo e a glória de Cristo é o foco da oração do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Estamos terminando aqui, agora entrando no versículo 6. O versículo 6, irmãos, é o versículo mais complexo que tem na carta aí que Paulo vai escrever a Filemão. Veja, ele vai dizer, ele ora, né, ele agradece ao Senhor, ele vai pedir para que a comunhão de Filemão, ou a participação de Filemão na fé, seja eficaz, no versículo 6, no conhecimento de todo o bem que há neles por meio de Cristo. Olha que coisa difícil de entender, né? Mas nós vamos trazer um pouco de luz nesse versículo aqui, tentar ser o mais breve possível e mais claro. A palavra que Paulo usa aqui na participação, ela é muito utilizada como participação, colaboração, compartilhamento ou comunhão. Na minha escritura aqui está a palavra comunhão. A comunhão acho que é a mais correta para esse cenário. Então Paulo vai dizer o seguinte, prestem atenção, nesse versículo 6. Todos nós aqui, nós temos algo em comum que nos une, que é essa comunhão. O que é essa comunhão? Esse é algo que nos une, que nos faz um em Cristo. É a fé que temos em Jesus, que é justamente o que ele disse no versículo anterior, sobre a fé que tem em Jesus. A fé que temos em Cristo nos une, nos traz e nos faz sermos parceiros, colaboradores do Senhor. E essa crença, né, esse crer em Jesus, deve nos gerar uma fé que seja eficiente, que seja eficaz. E isso vai ser refletido como? Nas boas obras, nas obras de amor, que é o que ele acabou de dizer. A fé em Jesus vai nos transmitir, nos transbordar em obras de amor. E isso vai gerar todo o bem que há em nós por meio de Cristo, que é o autor de todo o bem que é em Cristo. Então, quando a igreja faz o bem, quando a igreja faz as boas obras, quando a igreja ama, quando a igreja crê em Jesus, ela glorifica a Deus. Ela reflete o caráter de Cristo. Todo o nosso conhecimento vem de Cristo, e quando nós nos conhecemos, nós cremos mais em Cristo, amamos mais a igreja, e servimos mais a igreja, e demonstramos entre nós todo o bem que é em nós por meio de Jesus. Basicamente é isso que ele está querendo dizer. A nossa comunhão vai ser muito mais eficiente quando nós levarmos e conhecemos a Deus, que é a fonte de todo o bem. Então, mais ou menos a dinâmica é assim. Quanto mais fé eu tenho em Cristo, a tradução desse versículo é justamente isso. Quando eu tenho mais fé em Cristo, mais eu creio em Jesus, mais eu creio na sua obra, naquilo que ele fez por mim, automaticamente isso vai me gerar mais amor pelos meus irmãos, porque eu entendi o sacrifício de Cristo por mim, entendi o sacrifício de Cristo pelos meus irmãos, isso me gera mais amor, e me gerando mais amor, me gera mais boas obras, que são as obras de amor, e reflete todo o bem que há entre nós, e quando nós fazemos isso, nós reconhecemos que Cristo faz em nosso meio. E quando nós reconhecemos que Cristo faz isso em nosso meio, nós temos mais fé. E se temos mais fé, temos mais amor. Se temos mais amor, temos mais boas obras. E essas boas obras refletem o caráter de Cristo. E quando temos o caráter de Cristo, temos mais fé. Essa é a dinâmica que Paulo está dizendo. E essa roda continua girando para a glória do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. E essa deve ser a nossa oração, irmãos. Que possamos participar da obra do Senhor em nossas vidas. Amém? Versículo 7, para que nós finalizemos. Pois irmão, né, falando a Filemão, tive grande alegria e conforto no teu amor. Portanto, o coração dos santos tem sido reanimados por teu intermédio. Esse, irmãos, é o resultado do amor de Cristo fluindo através de nós. Paulo ele vai dizer, terminando a sua oração, dizendo: eu tenho grande alegria e conforto no meu coração por meio da tua vida. Nós precisamos refletir isso na vida uns dos outros.
nós precisamos nos consolar uns aos outros, nós precisamos nos amar uns aos outros, nós precisamos gerar esse sentimento no coração do outro de refrigério, de alívio, de cuidado, de provisão, de preocupação. Veja que tudo está em torno de sermos uma família na fé. Paulo está dizendo, eu fico alegre, meu coração está alegre, está fluindo de amor e conforto, porque a tua vida tem reanimado o coração dos santos. Por meio de você, homens e mulheres têm sido reanimados pela tua fé e pelo teu amor que você tem demonstrado na igreja de Jesus. Nós, irmãos, somos parte de uma igreja e não fazemos parte para entreter uns aos outros. Como eu já disse mais cedo, a igreja local não é um clube, onde nós vemos, nos relacionamos, olhamos um para o outro ali, ficamos juntos, falamos de alguns assuntos em comuns, tomamos um café junto, e é só isso, e não passa disso. Tudo, absolutamente tudo, deve passar por Cristo. E nós devemos viver uma vida de igreja, onde de fato somos igreja. É nos preocuparmos com os nossos irmãos. É nós, quando formos orarmos ao Senhor, colocar sim diante de Deus os nossos irmãos. E nos reanimar entre nós, e nos consolar entre nós. E a preocupação do meu irmão é a minha preocupação. Somente a fé em Cristo é inútil, porque é justamente o que Tiago vai dizer em sua carta. Você me diz que você crê, você diz que você crê, mas a sua fé, sem as suas obras, ela é morta. A sua fé, sem demonstrar aos seus irmãos, a sua fé que você diz que professa em Jesus, e você de fato não vive uma vida de igreja, é morta. Não vale de nada. Quando Paulo vai falar sobre os dons em 1 Coríntios 12, 13 e 14, qual que é o grande crivo? Eu ainda que se eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, é isso que nos une. É isso que nos une. A igreja local, irmãos, é definida por pessoas regeneradas, santas e salvas, que querem viver a vida de igreja, que se abrem para novos relacionamentos. E à medida que se abrem, são curados, são consolados, são edificados, são exortados por esses irmãos. E à medida que eles se abrem para isso, eles também são um canal de bênção para outros irmãos que estão passando por problemas. Paulo está agradecendo a Filemon, porque ele era um cooperador de Paulo, mesmo que ainda longe. Porque muitos irmãos na igreja de Colossos, na casa de Filemon, estavam com seus corações reanimados pela vida exemplar de Filemon. Não apenas uma vida falada, mas uma vida prática e uma vida que era notória na igreja local. Se amamos a igreja, nós nos tornamos membro dela, porque conhecemos a Cristo e queremos amar os nossos irmãos. Então, para finalizar, só relembrando o que nós falamos, agradeça ao Senhor, irmãos, por sua obra, por aquilo que Ele fez em sua vida. Agradeça ao Senhor por aquilo que Ele fez em você, pela salvação, que foi onde nós começamos a falar no versículo 4. Agradeça ao Senhor, faça como Davi fez no seu salmo que orou: Senhor, reaviva em mim a alegria da tua salvação. Reaviva em mim a alegria da tua salvação. Agradeça ao Senhor, porque era para você ir para o inferno, e Ele, na sua infinita graça e na sua misericórdia, te salvou. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Encontre tempo para orar pelos seus irmãos. Encontre tempo durante essa semana. Na semana passada nós falamos sobre nos relacionarmos, irmos uns nas casas dos outros e conversarmos, e conhecermos uns aos outros mais, tomarmos um café. Mas hoje eu digo, durante essa semana, além de fazer isso, coloque diante do Senhor esses irmãos na fé. Apresente diante do Senhor esses irmãos que estão passando por necessidade, esses irmãos que precisam de uma cura, esses irmãos que precisam de um emprego, esses irmãos que estão passando por tantos problemas. E avalie o seu coração. Avalie o seu coração, para que as pessoas tenham um bom testemunho a seu respeito. O que a igreja diria sobre você a Paulo? Paulo poderia falar sobre nós, como disse a Filemon: olha, eu tenho ouvido de você, e o seu testemunho é maravilhoso, porque as pessoas têm se animado, as pessoas têm crido no Senhor, por meio da tua fé e do teu amor que você tem para com a igreja. Reavalie seu coração, veja se de fato você tem vivido uma vida santa, uma vida piedosa, de fato, e se resplandeça e mostra de fato quem Cristo é na sua vida. Ame o seu irmão na fé, irmãos, ame o Senhor na fé, ame seu irmão, ame a igreja local, e que isso possa gerar o bem que há em nós por meio de Cristo, que é o que ele vai dizer exatamente na sua oração, para que a sua fé
seja eficaz, para que a sua fé seja prática, seja eficiente, que ela possa ser gerada por todo o bem que é em Cristo por meio de nós. Se abram para novos relacionamentos, e que vocês possam ser consolados uns aos outros, serem consolados e consolar o coração dos nossos irmãos. E eu quero encerrar lendo um versículo que está em Romanos capítulo 13, versículo 8, que Paulo vai dizer assim: a ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama o próximo tem cumprido a lei. Não deva nada a ninguém, mas o amor você deve. Deva o amor aos seus irmãos. Deva o amor ao seu próximo. Ame a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. E daí nós começaremos a viver uma vida prática, de fato, de vida de igreja. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por este momento. Obrigado, Senhor, porque o sacrifício de teu Filho tem nos unido a Ti. Obrigado porque o teu Filho tem intercedido por nós, nosso único e supremo mediador entre nós e Ti. Obrigado por essa obra maravilhosa na cruz, ó Pai. Nos ajude, Pai, a entendermos e a vivermos a prática dessa verdade, dessa doutrina em nossos corações. Que o amor que flui da cruz de teu Filho resplandeça em nós, para que nós também possamos amar os nossos irmãos. Nos livre, Senhor, de um coração incrédulo, de um coração egoísta, de um coração mesquinho e mimado. Que nós possamos colocar as necessidades dos nossos irmãos acima das nossas. Que nós caminhemos a segunda milha. Que de fato nós amemos como o Senhor amou a sua igreja. Que nós possamos interceder pelos nossos irmãos, assim como o Senhor intercedeu por nós e orou por mim e por essa igreja, Senhor. Dá-nos, Senhor, mais fé, para que daí sim consigamos cumprir aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Dá-nos mais fé, Senhor, para que possamos crer em Ti e assim resplandecer na igreja local o Teu amor e o Teu cuidado, para que nós possamos nos consolar, nos exortar, nos amar, nos edificar por meio da Tua palavra, Senhor. Que possamos viver para a Tua glória, quer comamos, quer bebamos, quer façamos tudo para engrandecer e louvar a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos cantar uma música e depois nós oramos e finalizamos.